E aí, galera? Hoje, venho trazer para vocês um relato assustador, vivenciado por uma menina Maria e seus irmãos no interior baiano, em 1975. Preparem-se para adentrar em uma história de terror que assolou uma família em um sítio isolado, onde o medo se manifestou de maneiras inexplicáveis e aterrorizantes. Estejam preparados para se arrepiar com essa história que desafia a compreensão humana. Fiquem ligados no meu canal para conferir todos os detalhes. Oi, pessoal! Meu nome é Maria e hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que mudou completamente a minha vida. Na época, eu tinha apenas 9 anos e vivia com meus 6 irmãos em um sítio no interior da Bahia, lá pelos idos de 1975. Era uma época em que a vida no campo era simples e cheia de isolamento, mas tudo mudou em uma noite fatídica. Meus pais, Geraldo e Ana, haviam saído para visitar uns amigos, nos deixando sozinhos em casa. O que aconteceu a seguir, eu nunca vou esquecer. Neste vídeo, compartilho com vocês uma experiência que vivi quando meus pais, Geraldo e Ana, saíram para visitar uns conhecidos e acabaram se atrasando. Eu tinha apenas 9 anos na época e estava em casa com meus 6 irmãos. Conforme a noite ia passando e a escuridão tomava conta do ambiente, minha imaginação de criança voava para além das paredes da casa. A preocupação começava a se transformar em desespero e tomava conta de mim. Juntando-se a isto, meus irmãos começaram a discutir entre si. No entanto, a tensão presente naquele ambiente logo se transformou em brigas e eu me vi no meio de uma situação caótica. Tudo o que eu queria era que meus pais voltassem logo e que a paz e a harmonia voltassem a reinar em nossa casa. Por volta das 23 horas, meus pais ainda não tinham voltado e eu comecei a sentir medo e preocupação, não apenas pela situação que eu me encontrava, mas também em relação ao que poderia ter acontecido com eles, pois não era costume deles saírem e ficar tanto tempo sem qualquer comunicação. Porém, a discussão acalorada parou quando fomos interrompidos por um barulho aterrorizante. Uma risada arrepiante, alta e rouca, ecoou pelo ar noturno, nos deixando com os cabelos em pé. Ficamos petrificados um olhando para o outro ao ouvir aquela risada tão macabra e cheia de maldade, que fez meu coração acelerar de medo, lembrando, éramos apenas 7 crianças. O pior de tudo é que aquele som parecia vir de todos os lados, como se fosse proveniente de uma presença invisível, escondida nas sombras da noite. O clima ficou tenso e opressivo, e uma sensação de medo tomou conta de mim e dos meus irmãos. Fiquei me perguntando quem ou o que poderia estar rindo daquela forma naquela escuridão assustadora. Morávamos em um lugar afastado e remoto, onde não havia luz do lado de fora e poucas pessoas passavam por ali. Ainda mais tarde da noite, eu nunca tinha sentido tanto medo como naquela noite, e essa risada maléfica ficaria gravada na minha memória para sempre. O pavor se espalhou como uma densa névoa, envolvendo cada canto da casa com sua gélida e aterrorizante presença. A risada horripilante cessou, deixando um silêncio carregado que parecia ressoar com a agonia e o medo que nos consumiam. Meus irmãos e eu nos encaramos, com os olhos arregalados de apreensão, enquanto tentávamos desesperadamente descobrir a fonte daquela risada maligna. Para tentar nos enganar, tentávamos atribuir a risada, a qual tentávamos associar o som daquela risada, a qualquer animal que conhecíamos. Contudo, nenhum deles chegava perto daquele som sinistro. Qualquer ruído mínimo, qualquer movimento na escuridão era suficiente para fazer nossos corações pularem de terror. O ar era pesado e enevoado, envolvendo a casa em um véu de medo que podia ser sentido. Os passos retumbantes reverberavam ao redor da nossa casa de madeira, parecendo as batidas de um cavalo galopando. O ar estava impregnado com uma atmosfera opressiva, como se o próprio mal estivesse à espreita, ansioso para nos engolir na escuridão daquela noite interminável. Não havia como escapar, estávamos à mercê daquele terror que tomava conta de nós. Uma respiração profunda, densa e arrepiante se misturava ao som dos passos, impregnando o ambiente com um frio gélido.
A pele da minha nuca se arrepiava, enquanto a sensação de ser vigiada por olhos invisíveis me inundava de terror. Pude perceber uma sombra que se movia pela fresta da porta, projetada pela fraca luz da lua. Era como uma personificação do pavor, nos lembrando que não estávamos sozinhos naquela noite. O sentimento de que algo maligno nos rodeava era inegável. Entramos no quarto dos meus pais e ficamos todos abraçados em um canto. Nem parecia que estávamos todos brigando há pouco. Eu podia sentir o medo na minha pele, o suor escorrendo pela minha espinha. Juro, naquela noite eu achei que era nosso fim. Se algo entrasse ali, éramos apenas um bando de crianças indefesas. E nossa casa, uma casa frágil de madeira, uma casa humilde, não tinha portas de ferro nem nada do tipo. Antigamente as casas do sítio eram assim. Eu esperava que meus pais chegassem logo, só pensava nisso a cada segundo. Depois de um inesquecível momento de terror, as sombras e os sons ameaçadores desapareceram, deixando para trás um rastro de angústia e desamparo. Quando nossos pais finalmente voltaram, após uma longa espera de 40 minutos, encontraram-nos acuados e apavorados. Dissemos o que aconteceu e eles ficaram assustados e surpresos com a situação. Desde aquele dia, nunca mais nos deixaram sozinhos em casa. Passamos muitas noites com medo, até que com o tempo fomos superando aquele terrível episódio. Não se esqueça de apertar o botão de curtir caso tenha se assustado com essa história e compartilhe com seus amigos para que eles também possam sentir o arrepio na espinha. E inscreva-se no canal para não perder mais nenhum conteúdo arrepiante como esse. Ajude o canal a crescer para continuarmos a fazer este tipo de conteúdo.